Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa quarta-feira, uma quarta-feira de live, quarta-feira para a gente conversar sobre cães, para a gente ouvir sobre cães, para a gente entender sobre cães. Esse é o objetivo, sempre será o objetivo dessa live, desse canal, desse perfil, é a gente ouvir e falar sobre cães. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente discute, melhor é, tanto para nós, quanto principalmente para os cães, e os cães de todo mundo. Seja os nossos cães, seja os cães da nossa vizinhança, seja os cães dos nossos parentes, das pessoas que são nossas amigas, seja os cães que ficam na rua, não importa qual é o cão. Sem dúvida, a partir do momento que nós começamos a falar sobre isso, entender sobre isso, discutir sobre isso, a gente vai melhorando a vida que esses cães têm. Não tem como a gente oferecer alguma coisa melhor para um cão se a gente não faz ideia do que precisa ser feito, de como precisa ser feito. Sem dúvida, o ideal é a gente conversar sobre isso e falar sobre isso. Não que tenha o mais certo ou o mais errado, mas você precisa entender o que você quer oferecer para o seu cão. Qual é o relacionamento que você quer criar com ele? Qual é a qualidade de vida que você quer ter com ele? Isso você precisa saber, para a partir daí definir qual é o tipo de ação que você vai tomar. Se você não souber o que fazer, as chances de você fazer algo que não é tão bom para o seu cão e para você são grandes. E você pode cair num ciclo aí vicioso de repetir as mesmas situações, as mesmas ações e levar cada vez mais o relacionamento que você tem com o seu cão para o famoso buraco. E esse é um buraco ruim. Então vamos começar aqui. Eu quero começar fazendo aquecimento, contando uma situação, uma história. Eu sempre gosto de contar histórias. Essa história eu vou contar da Dona Antônia. Dona Antônia era a avó da Milena, que morava em Santos. Lá em Santos ela morava, sempre morou. Eu acho que ela nunca morou em outro lugar, mas sempre morou em Santos. E eu ia bastante lá para casa da Dona Antônia, a famosa vó Tata. E ela tinha um cachorrinho, eu não vou lembrar o nome, eu juro que eu tentei lembrar, eu falei, preciso lembrar o nome desse cachorrinho para poder fazer a menção ali na live. Eu não lembro. Era um poodle preto, bem velhinho ele já era bem velhinho. Ele tinha problemas de coração, ele tinha problemas neurológicos. Toda vez que ele se estressava muito, o coraçãozinho dele acelerava demais, ele chegava a desmaiar às vezes, ele tombava de lado e ficava respirando com dificuldade. E ele sempre tentava morder a própria pata. Ele já tinha um problema também de visão, então ele era bem velhinho mesmo. Uma dó não lembrar o nome dele, tadinho. E ele rodava atrás da própria pata, sempre ele roía a pata, ele se machucava, ele sangrava. E a Tata morria de preocupação com isso. Ela morria de amores por ele. Até que um dia, não mais do que pode acontecer com qualquer um de nós, é óbvio, esse cãozinho deixou o Tata. Foi uma noite, ele estava ali acordado, e aí quando ela acordou, ele não acordou mais. Bom, enfim, não era para começar desse jeito, mas era para que vocês entendessem essa questão de você ter um cãozinho com você ali e o quanto ele significa para você, o quanto ele é importante para você e você para ele também. Aconteceu isso, Tata ficou sem cãozinho e ela morava sozinha. Aí a ideia foi, vamos trazer um cãozinho para morar com a Tata, para ela não ficar sozinha. E aí trouxemos, com a anuência dela, ela quis um cãozinho, pegamos um filhote, por respeito à vontade dela. Ela falou que era um filhotinho mais facinho de cuidar, pequenininho e tal. E pegamos a Kika. Quem conhece aqui o canal já deve ter ouvido falar sobre a Kika. E aí, a Kika veio o filhote. Não passou um mês na casa de vó Tata. Por quê? O cãozinho tinha muita energia. A Kika corria para todos os lados. A Kika roía os vasos, arrancava a terra. A Kika roía os cabos de energia, de televisão, de ventilador, tudo, de telefone, de TV, tudo que tivesse ali aparente, a Kika vinha e mordia. Final da história, a Kika não pôde ficar mais com a Tata. A Kika foi morar com a Milena, com o Walter, com a Marina, com o pessoal que deu o cãozinho para ela. No final das contas, eu não sabia, era uma época que eu não sabia nada
de cães profissionalmente. Então a gente simplesmente foi levando, isso é normal, o cãozinho faz isso mesmo, não, então traz pra cá, a gente cuida. A mesma coisa antes com outro cãozinho, que era o Poodle preto, que eu não lembro o nome, a gente também ia levando, não, normal, ele tá estressado, não deixa ele se estressar, pega ele no colo. Tinha várias situações que a gente tentava manobras para poder resolver ou diminuir essa dificuldade que ele tinha. Mas a história é essa, trouxemos um cãozinho pra Tata, filhote, e não deu certo. Não se entenderam, a Tata não imaginava uma coisa e foi recebida com uma outra situação. Isso pode acontecer. Vamos começar aqui, eu quero contar mais algumas coisinhas, mas agora são alguns conceitos. Quando a gente traz um cãozinho, como é o próprio caso da Tata, ela tinha uma expectativa, ela imaginava alguma coisa, ela tinha um sonho de como poderia ser isso, de como seria, de como deveria ser, como ela queria que fosse. Só que quando chegou na realidade, as coisas foram um pouco diferentes. E nenhum de nós tinha condições de modificar aquela realidade. A gente não sabia o que fazer. A gente não tinha ferramentas para isso. A forma como se cuidava do cachorrinho anterior não serviu de nada para ajudar na hora de cuidar da Kika. Então isso acontece, a gente tem essa expectativa quando a gente vai trazer um cão, mesmo que seja uma coisa repentina, a gente sempre tem uma fagulha aqui de como eu quero que seja, né? Como eu gostaria de me relacionar com o cão, como eu gostaria, as coisas que eu gostaria que ele fizesse. Só que quando chega a realidade, muita coisa precisa se adaptar, ou muito trabalho precisa ser feito para conduzir a esse caminho, a esse sonho, a essa expectativa, e às vezes ela não é real. Para aquele cãozinho ela pode não ser real. Então a gente precisa sempre pesar essa questão da realidade com a expectativa que a gente tem, o sonho que a gente tem com aquele cãozinho que vai vir pra gente. Deixa eu fazer umas anotações aqui. Isso acontece muito também com crianças. Criança a gente vê muito falar, eu quero um cãozinho, eu quero um cãozinho. Eu quero um cãozinho pra mim, eu quero ter um cãozinho, compra o cãozinho, pega o cãozinho, traz o cãozinho pra casa. Não importa como uma criança peça. Mas elas têm essa questão de vou trazer um cãozinho pra ficar comigo. E como é a forma que as crianças se relacionam com quando esses cãezinhos chegam? É ficar agarrando, é ficar abraçando, é querer o cãozinho no colo, ou seja, é o cãozinho para chamar de seu. Ela quer um cãozinho para ter alguém ali, uma coisinha para abraçar, para ficar juntinho, para fazer carinho, para brincar, para interagir. A criança tem muito esse sonho de ter um cãozinho para ter todas essas situações que ela já viu, ou alguém já falou, ou quando ela vê um cãozinho na rua interage, ela gosta. Então ela fica com essa expectativa de vou ter um cãozinho para ser meu. Eu quero um cãozinho. E hoje o tema da live é esse, um cão para chamar de seu. Sejam todos bem-vindos então, oficialmente. Vamos direto para o tema já, para a gente poder entender sobre isso, conversar sobre isso, discutir sobre isso. E eu vou colocar aqui embaixo a pergunta que eu fiz lá no Instagram, no Stories. Não consegui fixar o meu comentário, mas acho que ele apareceu aí para vocês. Vou tentar de novo, porque eu acho legal deixar essa pergunta aqui, porque agora deu certo. Porque quem puder já vai respondendo esse questionamento que eu fiz ali na última pergunta do Instagram, dos Stories, para que a gente possa também conversar sobre isso, levantar algumas questões, que é em qual situação o cão tem que te obedecer. Isso tem tudo a ver com um cãozinho para chamar de seu, para ele te obedecer. Então é legal vocês coloca aqui na interrogação, para que eu consiga ter acesso também à sua resposta, sem ela se perder e de repente eu não ver a sua opinião sobre isso. E vamos começando então com as enquetes que eu fiz lá. A primeira das enquetes era, você gostaria de ter um cão ou tem um cãozinho? Essa pergunta eu nem ia fazer aqui, mas fiz para vocês terem ideia de sobre o que eu falo aqui e qual é o objetivo do meu canal, do meu perfil, da minha página aqui no Instagram. Eu sempre pergunto para as pessoas que estão aqui, se elas têm cãozinho, se não têm cãozinho, se querem ter um cãozinho. Por que essa pergunta é tão importante? Principalmente porque se a pessoa já tem e está acompanhando conteúdos sobre cães, independente de ser o meu conteúdo, eu sempre digo que é uma das coisas mais legais de se fazer quando você já tem um cãozinho, é você ir atrás de vários lugares que falem sobre isso, que conversem sobre isso, que deem orientações sobre isso, para que você tenha o máximo de informações e possa escolher qual é o caminho que você vai seguir. Se a gente bebe de uma fonte só, né, o termo filosófico, se você só pega informações de um lugar só,
você pode se dar muito bem, ou você pode estar colhendo informações que não servem para você e para o seu cão. E piorar o relacionamento que vocês têm, ou manter o relacionamento de vocês numa mesmice aqui, ó. Eu sempre falo da mesmice também. É importante demais a gente sempre colher frutos de várias árvores. Hoje eu tô filosófico, né? Eu colocando várias metáforas aqui que não tem nada a ver. Mas é muito importante. Porque a gente roda a roleta da sorte também nesses quesitos. Se você não vai atrás de outras fontes, de outras informações, você fica correndo o risco de rodar essa roleta e bater informação num lugar que não vai te levar a nada, ou pode te levar para um lugar pior. Olha que difícil que é isso. Então a gente precisa ter opções. A gente precisa encontrar, a gente precisa decifrar, a gente precisa vasculhar para entender cada vez melhor esse mundo dos cães e como a gente se encaixa nisso. E quando eu digo a gente, essa pessoa que tem o cãozinho, com os seus ideais, com as suas vontades, com as suas expectativas, como ela vai chegar nesse ponto atendendo tudo isso que ela imagina que é ter um cãozinho para chamar de seu. E eu tô na pergunta, hoje eu vou fazer coisa errada, certeza, vou falar besteira hoje. E quando as pessoas não têm um cãozinho, que estão aqui também, que seguem, que acompanham os conteúdos, eu acho que é mais maravilhoso ainda. Eu acho essencial para a nossa evolução, para a nossa sociedade, a gente saber sobre cães antes de ter um cão. É como se fosse uma faculdade. Você não vai lá para começar um trabalho de medicina, ou arquitetura, ou dentista, ou jornalista, ou psicólogo, qualquer tipo de trabalho, sem antes ter um conhecimento prévio. A chance de você fazer alguma coisa errada, e quando envolve a saúde de alguém, ou a vida de outra pessoa, de outro cãozinho, eu acho muito mais delicado. E a gente precisa ficar muito mais atento a essa situação. Então, quando você não tem um cão e está acompanhando conteúdos de cães, você automaticamente está se desenvolvendo e se preparando para quando você estiver diante de uma situação de cãezinhos, não importa seja uma brincadeira, ou um cão agressivo, ou um cão que fugiu, ou um cão que está numa nice ali, está numa boa, eu sou velho, falei numa nice, você sabe exatamente, pelo menos tem uma ideia do que fazer. Isso que é o mais importante, você absorver conteúdos para quando você precisar na prática, você tem uma base muito forte. Isso vai ajudar demais você e vai ajudar demais o seu cão. Você vai ter muita justiça nesse tratamento com esse cão, porque você tem a direção para seguir. Pode ser que não dê 100% certo ali na primeira que você tentar, mas você sabe exatamente como condicionar, como modificar, qual caminho você vai seguir com esse cão para modificar algum comportamento e para ensinar coisas para esse cão também. Então foi por isso que eu fiz essa pergunta, que eu sempre gosto de dar essa levantada de bola nas pessoas, tanto quem tem cão está acompanhando e quem não tem cão também. Eu acho maravilhoso a pessoa que não tem cão estar aqui ouvindo, entendendo, aprendendo, para a gente poder passar essas informações para frente. Próxima pergunta que tinha na enquete era: qual é a função de um cão? Lembra que estamos aqui com a live de hoje para um cão para chamar de seu. Então qual é a função que você imagina de um cão na sua vida? E aí eu dei duas opções só: cão de guarda ou cão de companhia. Para que a gente pudesse pensar. Quem quiser dar opinião aí e falar também o que pensa e não falou ainda no Stories, pode falar aqui, a gente vai debatendo sobre isso. Por que eu coloquei essas duas situações? Porque são duas situações bem diferentes. Você ter um cão para guarda, que é aquele cão que vai ficar cuidando da casa, que a maioria das vezes você deixa ele solto à noite. Às vezes as pessoas deixam esses cães presos durante o dia, num canil, ou o cão tem esse costume, aprende a ficar mais ativo à noite e durante o dia ele acaba dormindo, porque a casa está ativa ali, ele não se sente na necessidade de proteger a casa. Então existe essa condição. É importante você entender o que você quer com o seu cão. Eu não estou aqui para dizer que está errado o cão de guarda, e nem que está errado o cão de companhia, e nem que está certo. Eu estou aqui para apresentar alguns fatos e vocês tomarem essas decisões. Por que eu digo isso? Porque o cão de guarda, se você fizer um trabalho com ele de interações, um trabalho de adaptação com ele, para que ele entenda o que ele faz, para que ele saiba fazer e consiga fazer isso, tudo bem. Vai ser a realidade daquele cão. Para ele, o que ele conhece é a forma como ele deve interagir
com pessoas que ele não conhece, com barulhos que ele não conhece, com pessoas que invadem e entram na casa. Isso é a realidade daquele cão. É o que ele sabe fazer, é o que ele aprendeu a fazer. Isso é bom para a saúde mental do cão? É bom, porque ele sabe fazer aquilo e consegue fazer. Dentro da nossa sociedade, do que eu imagino ser bom para os cães, não. Porque o ideal é que a gente tenha um cão para fazer parte da nossa família, para que ele interaja com todo mundo. Proteção da casa a gente dá para equipamentos, para tecnologia, para profissionais que fazem segurança. Esse é o ideal. Não que você tenha que escolher isso, mas na minha visão e a forma como eu acredito no mundo com cães, é dessa forma. Só que se o cão de guarda está ali, se foi treinado para isso, tem as necessidades dele atendida e ainda consegue cumprir esses objetivos, tá tudo bem para ele. Ele não conhece mais nada. Ele não tem esse conhecimento de que existem outras opções. Quando começa a acontecer as confusões, o cão começa a morder pessoas da família e tal, é porque a pessoa não soube apresentar essa rotina para o cão e manter essa rotina. Houve uma confusão aí no meio. Aí é onde começam os problemas. Você tem um cão para guarda que também deveria interagir com a família e participar das ações da família. Começa a ficar difícil para o cão entender. Ele começa a ter dois objetivos e depende do dia dele, do momento dele, ele pode querer atingir um ou outro. Então é importante a gente entender isso. Se você apresenta uma realidade para o cão e você segue aquilo à risca, atendendo necessidades, permitindo que ele consiga fazer, para ele estará tudo bem. Ele terá uma vida muito boa, uma qualidade de vida muito legal. Agora, se ele tem objetivos que não consegue cumprir, ou quando ele cumpre de forma errada, ele acaba sendo punido, talvez não seja a melhor opção. E o cão de companhia? É legal a gente pensar isso, porque acredito que a maioria das pessoas hoje que tem cães em apartamentos, não estou falando que em casa não, mas a maioria dos que tem apartamento é um cão para fazer companhia. É um cão para estar ali presente. É um cão para participar da rotina do dia a dia do cão. A gente só não pode cair naquela armadilha, que eu sempre falo que existem armadilhas dos cães, que é a gente trazer o cão para que ele faça companhia para a gente. Para que ele seja aquele cão que está disponível para você o tempo inteiro, que você chega do trabalho, você chega da rua, você quer que ele venha e fique no seu colo e você interaja com ele ali, ó, calmissimamente, sem atender as necessidades dele, pensando só nas suas necessidades. Esse é a grande armadilha que a gente pode cair quando a gente traz um cão para um apartamento. Pensar que a atividade física do cão é só na rua, então dentro de casa não precisa fazer isso. Lembra que a live é um cão para chamar de seu. Então como você vai reagir diante disso? O que você acha que é o melhor para o cão? E não que existam só essas duas opções. Eu só levantei essas duas opções para que a gente possa entender e avaliar qual é a nossa realidade. O que eu quero? O que eu preciso? O que vai ser meu? Essa é a grande realidade dessa live de hoje. Se ficarem dúvidas com relação às coisas que eu estou explicando aqui, podem colocar aí, por favor, podem colocar, que aí eu tento melhorar a explicação, que às vezes para mim está muito clara e ficou meio confuso para algumas pessoas. A próxima pergunta. Qual é a melhor opção para ter um cãozinho? É você adotar um cãozinho ou você comprar um cãozinho? Eu acho legal, como é que fala? É polêmico. Sempre é polêmico a gente falar sobre isso, porque existem algumas questões envolvidas com a venda de cães, a criação de cães, que podem sim fazer mal para a maioria dos cães. O que a gente precisa entender? Qual é a sua decisão? O que você quer fazer? De repente você tem aquela expectativa, aquele sonho de uma raça específica, de um tamanho específico, de uma idade específica para o cão. É importante você entender. Porém, independente se você vai comprar um cãozinho, se você vai adotar um cãozinho, a partir do momento que esse cãozinho é seu, que ele veio para você, você precisa oferecer tudo aquilo que ele precisa. Atender todas as necessidades desses cãezinhos. E aí não faz diferença se ele veio de uma compra ou se ele veio de uma adoção. Porque eu sempre defendo aqui que, independente da forma como o cãozinho chega na sua vida, você precisa adotá-lo. Mesmo que você compre ele, mesmo que você pegue na rua, mesmo que você adote, você precisa assumir essa responsabilidade de adotar ele, se tornar parte da família dele. Esse é o grande objetivo e o grande obstáculo que às vezes a gente tem quando a gente vai trazer um cãozinho para casa.
tanto do lado da compra quanto do lado da adoção. Muitas pessoas que adotam cães, quando eu falo muitas pessoas, eu estou generalizando mesmo, posso estar sendo injusto com muitas pessoas, como posso também estar acertando em muitas pessoas. Quando a gente adota um cãozinho, muitas pessoas tendem a acreditar que o cão deve e precisa ser grato o tempo inteiro e a vida inteira porque ela salvou o cão de uma dificuldade, porque ela deu uma casa para um cãozinho. Então esse é o grande perigo e grande armadilha de quando a gente adota um cão pelo ato da adoção e esquece qual é a nossa responsabilidade e o porquê eu trouxe esse cãozinho para chamar de meu. Qual é a realidade por trás disso? Então quando a gente adota, a gente pode cair nessa armadilha aqui, ó, de achar que o cão precisa sempre ser grato a você e te adorar e te amar e não fazer nada de errado. A gente ouve as pessoas às vezes jogando isso na cara do cão, né? Eu te adotei, eu trouxe você da rua, olha o que você está fazendo aqui, essa malcriação. Provavelmente você já ouviu isso, já deve ter visto situações desse tipo. E quando a gente compra, existe uma outra armadilha, que é a armadilha de acreditar que aquele cão não pode ter defeitos. Que a partir daquele momento, aquele cão ele faz parte como uma mercadoria para mim, ou como um móvel da minha casa, como um eletrodoméstico da minha casa, que não pode ter defeitos. Se ele tiver defeito, eu vou querer devolver. Se ele apresentar algum problema, eu vou achar ruim com quem me vendeu. Isso pode acontecer, são armadilhas que acontecem. Então, quando a gente adota, existe essa armadilha. Então, é importante que a gente saiba para que a gente nunca caia e a gente escape dela. E quando a gente compra, também existe uma outra armadilha. É importante, a partir do momento que você traz um cãozinho para casa, você adotá-lo. Você trazer ele para sua família e adotar ele como membro dessa família. A partir daí não vai ter erro. Você vai respeitar os limites, você vai respeitar as dificuldades, você vai entender os erros e qual é o seu papel para que os erros não aconteçam e ajude o seu cão a parar de errar dentro da sua ótica, dentro daquilo que você acredita que é qualidade de vida e que faz bem para o relacionamento de vocês. Esse é a grande sacada e as armadilhas que a gente pode cair. Agora é a hora dessa pergunta aqui que eu coloquei aqui embaixo. Em qual situação o cão tem que te obedecer? Eu vou puxar aqui as respostas. Deixa eu ver aqui. Eita, fiz eita que tem bastante resposta aqui. Vou pegar uma por uma aqui, para que vocês também possam ver. Ih, peraí que eu estou apertando no lugar errado. Aí, boa. Então uma das respostas para essa pergunta de qual situação o cão tem que te obedecer é quando chega a visita. Aí a gente vai cair numa questão, eu não vou filosofar muito sobre isso, mas é importante que você depois filosofe sobre isso e pense sobre isso, que é o que é obedecer. Qual é a ótica dentro de uma obediência de um cão? Aqui quando a pessoa colocou, quando chega a visita, o que é obedecer nessa hora? É o cão fazer aquilo que você ensinou ele a fazer? É o cão interagir com as pessoas? O que pode ser considerado como o cão te obedecer quando chega uma visita? Se você entender que você apresentou essa situação para o seu cão, você fez uma socialização com ele com a chegada de pessoas, como interagir com pessoas. A partir do momento que você fez isso com ele, quando chegar alguma pessoa, ele estará reproduzindo exatamente isso que você ensinou para ele. Então ele estará obedecendo. Dentro de uma certa ótica, ele estará obedecendo. Se você precisa dar um comando para o cão ou chamar a atenção dele para que ele te obedeça, quer dizer que você não ensinou isso para ele. Que você não deu essa ferramenta para ele. E aí você pode estar sendo injusto com o cão ou exigindo coisas que ele não está preparado. Lembra que se a gente não apresenta a situação, o cão vai definir as formas como ele deve agir. E se você não contextualiza em situações diferentes, por exemplo, com as pessoas da casa, ele pode chegar, pular, lamber, morder, não importa. Só que pessoas de fora, você não quer que ele faça isso. E aí ele precisa te obedecer nessa situação. O mais ideal não seria você ensinar para ele como é que se relaciona com pessoas que ele não conhece ou que vêm de fora? Talvez seja essa a questão. Mas o cão precisar te obedecer quando chega a visita? Sim, precisa. Eu acho que é uma situação em que o cão precisa te obedecer. Por quê? É uma situação que você mostrou para ele o que ele precisa fazer. Você facilitou, você ajudou ele a entender. Você preparou ele para que ele soubesse como agir. Então ele estará te obedecendo. É uma regra, uma ótica que você criou para ele, que você apresentou.
Então acho que sim. Quando chega uma visita, o cão precisa obedecer. Você precisa dar ferramentas para ele obedecer você, para ele fazer exatamente aquilo que você propôs. Eu acho que dar um comando ou dar uma bronca no cão, não consigo pensar em outra coisa que as pessoas fazem com os cães quando eles deixam de fazer uma coisa que você gostaria. As pessoas dão bronca. As pessoas não sabem o que fazer, elas pegam e dão broncas nos cães, infelizmente. Então, quando chega a visita, você acaba dando uma bronca. Aí ele te obedece ou fica com medo. Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui, para valorizar aqui o que vocês estão fazendo. Mas não sei, ela pergunta vai embora, eu coloco ela vai embora. A outra foi, em qual situação o cão tem que te obedecer? Quando sairmos para passeio. Essa realidade aqui, ou a visão que a gente pode ter dessa situação, ela é bem parecida com a situação de quando chega uma visita. Imagina que o seu cão não aprendeu a andar na coleira. Você não apresentou esse acessório para ele, você simplesmente colocou nele, achou que ele vinha de fábrica já pronto dessa forma, o cão. E aí você colocou nele e falou, vamos sair. Aí ele começou a sair, começou a puxar, começou a latir diante de diversos estímulos com uma situação nova, ou seja, preso em uma coleira e alguém segurando ele, tendo essa tensão aqui para cima dele. Ele não faz ideia do que ele precisa fazer dentro desse contexto. E aí ele te obedecer nessa situação, existem diversos fatores para que isso aconteça. Primeiro de tudo, você precisa ter uma ótima comunicação com o seu cão. Isso lá em casa já. Para que você tente reproduzir isso na rua. Se você arriscar jogar a roleta da sorte para achar que o seu cão vai responder aos mesmos comandos ou agir da mesma forma que você explicou para ele dentro de casa, na rua, talvez você esteja rodando a roleta da sorte e torcendo para que dê certo. Então, se você apresentar uma situação de passeio para o seu cão, se você preparar socialmente ele, der ferramentas para que ele saiba se comunicar, para que ele saiba andar com uma coleira, para que ele ande próximo de você, eu acho que esse é um dos critérios para que a pessoa se sinta obedecida quando sai para o passeio com o cão, é o cão não ficar puxando, é o cão não ficar querendo ir na frente, é o cão não ficar empacando. Então você precisa dar essa ferramenta, precisa dar essa habilidade, construir essa situação com o seu cão. A partir desse momento, ele não vai fazer mais isso e estará te obedecendo. Então a verdade é, também acho que quando sai para passeio, o cão precisa obedecer. O cão precisa saber o que fazer, precisa entender qual é a dinâmica desse passeio, para que ele serve, como é o papel do cão nessa dinâmica. Se é para ele fazer um xixi, se é para ele encontrar outras pessoas, se é para ele brincar, se é para correr com você, fazer um exercício físico. Precisa entender qual é o critério para que você apresente isso para o seu cão e a partir desse momento ele saiba e te obedeça. Se é esse o termo que as pessoas querem usar, mas sim, eu também acho que sim. Eita, cliquei aqui e fiz caca. Eu tinha colocado a minha opinião também, que eu ia falar, que eu gosto de falar, mas a que eu tinha colocado aqui era na rua. O cão tem que te obedecer na rua. Então acho que com essa questão de quando saímos para passeio, ela engloba um pouco dessa questão de na rua o cão te obedecer. E vamos seguindo com as enquetes. Você concorda com a frase o cão é o melhor amigo do homem? E era só para concordar sim ou não. Quem quisesse dar opinião pode dar aí agora também, quem quiser dar opinião sobre essa frase ou esse ditado. Eu não sei onde eu encaixo essa frase. O cão é o melhor amigo do homem. A gente já deve ter ouvido, vocês já devem ter ouvido falar também isso. E quando eu digo homem, estou falando da espécie humana, da forma como a gente atualmente se direciona ou quer dizer sobre a espécie humana, a gente fala o homem. Sempre falaremos isso ou não. Mas por enquanto é isso, espero que vocês entendam. Então o cão é o melhor amigo do homem. Se a gente olhar para uma ótica, puxar para uma questão um pouco mais filosófica de o que é amigo. A gente precisa entender primeiro qual é o conceito que nós temos, ou que pelo menos eu, Beto, agora tenho sobre amigo. Se a gente for pensar em coisas que os amigos fazem, é estar junto, te apoiar, fazer as coisas com você. Eu tô pensando aqui agora no que um amigo representaria para mim. Pessoa que te ajuda, te estende a mão, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, é a pessoa que está ali sempre te acompanhando. Então vamos imaginar agora isso pro cão. Se a gente imaginar dessa forma, como eu disse aqui, pode ter certeza que se você for merecedor disso, o cão será o seu melhor amigo, o seu melhor amigo.
Acho que é isso. Ele será. Essa frase faz sentido. Se a gente colocar nessa ótica de que você atende às necessidades do seu cão, que você oferece coisas que o seu cão consegue fazer e cumprir os objetivos, independente de ser um cão de guarda, um cão de companhia, um cão da família, você oferece isso para o seu cão. O cão vê em você uma figura de credibilidade, de confiança. Então, nesse critério, nesse conceito, nesse contexto, o cão será o seu amigo. Ele estará perto de você, ele virá quando você precisar, ele participará das coisas que você propõe. Dentro desse conceito, eu acho que sim. O cão é o melhor amigo do homem, a partir do momento que você faz a sua parte. Aí eu concordo com essa frase. Agora, quando a gente coloca como taxado, né, a gente põe um rótulo de que o cão é o melhor amigo do homem, é o mais leal, é o que dá amor de verdade, é o que está sempre junto de você, a gente coloca uma carga e uma responsabilidade em cima dos cães que eles não merecem ter. A gente não pode jogar a responsabilidade de todos os nossos problemas ou as nossas necessidades em cima dos cães. Eu acho que o grande erro dessa frase está aí, nesse ponto. A gente acreditar, como eu falei na hora da adoção, da compra, a gente acreditar que o cão tem que vir e fazer o papel dele, que é ser o meu amigo, estar presente, não me magoar, não fazer coisas que vão me deixar irritado, bravo, triste. Não, o cão precisa estar ali quando eu preciso dele. Eu imagino dessa forma. Quando eu discordar dessa frase, eu imagino dessa forma. Se vocês também acreditam nisso ou acham que faz sentido essa frase do jeito que eu coloquei ou não, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, podem dar a opinião de vocês aí também. Mas eu acredito e sempre vou defender que a frase tem que ser: nós somos os melhores amigos dos cães. As pessoas são as melhores amigas dos cães. Essa é a verdadeira frase, esse tem que ser o verdadeiro rótulo, porque somos nós que trazemos eles para casa. É a gente que traz esse cãozinho para viver com a gente, para que a gente possa oferecer essas coisas para ele. Ele ser o nosso melhor amigo, isso é uma consequência. Isso é o ponto, a ponta do iceberg do relacionamento. Ele vai estar junto com você, ele vai participar, ele vai querer a sua presença, vai confiar nas coisas que você propõe para ele, vai te obedecer dentro desse critério de obediência que a gente imagina. Isso tudo vai acontecer, mas essa responsabilidade, essa frase, ela precisa ser transformada em: nós, pessoas, seremos as melhores amigas dos cães. Esse é o grande problema dessa frase para mim, é a gente jogar a responsabilidade lá para os cães. Não sei se faz sentido para todo mundo aí. Se não fizer, pode colocar aí. Não faz sentido, Beto. Se não, Beto, faz sentido. Mais uma pergunta. É saudável a família mimar o cão? Lembra que o tema de hoje é um cão para chamar de seu. Aquele cãozinho que é seu, aqui que você fala, esse cachorrinho aqui é meu. Então é saudável a família ficar mimando o cão? A gente deve ouvir falar muito sobre isso, sobre mimar. Nossa, que mimado. A gente ouve isso muito sobre pessoas, né? A gente fala, essa criança é mimada, essa pessoa é muito mimada, esse adulto foi muito mimado. A gente coloca essa taxação também de mimar as pessoas. E eu gosto sempre de levantar também a questão de olhar esse mimo pelo lado positivo. Se eu acabei de falar que nós é que teremos que ser as melhores amigas dos cães, não faz sentido eu agora contrariar e falar não podemos mimar os cães. Porque na minha ótica, quando a gente mima o cão, a gente oferece muita coisa para o cão. A gente dá muito suporte para o cão. Eu vejo mimar dessa forma, pelo lado positivo. Jamais eu vou chegar para alguém e falar, nossa, criança mimada. Eu posso usar outros termos, talvez, para falar disso, sendo que não é nem problema meu a criança ser mimada ou não. Mas eu acredito que a gente precisa sim mimar os nossos cães. A gente precisa estar presente, a gente precisa ajudá-los, ensiná-los, aprender com os problemas, com as dificuldades dele, respeitar os limites e sempre evoluir o nosso cão. Se a gente não faz isso, eu sempre falo também, se a gente não faz isso, o cão vai dar uma forma, vai arranjar uma maneira para resolver as situações dele, para atender necessidades que às vezes a gente não está atendendo dos nossos cães. Então não faz sentido a gente ter um cãozinho para chamar de meu e eu deixar ele se virando. Falar, se vira aí, resolve esse problema sozinho, não vou ficar te mimando. Não,
Eu vou pegar na sua pata, uma metáfora, vou pegar na sua pata e vou te mostrar o que precisa acontecer, ou como isso acontece. Eu vou te ajudar a resolver esse problema, por passar por essa dificuldade. Olha, isso não é mimar? No meu ponto de vista é muito mimar. É maravilhoso. Você ajudar o seu cão, você pegar e construir essa individualidade, essa autoconfiança, essa independência do cão. É uma das coisas que eu sempre falo também, a gente construir independência, permitir que o cão seja independente. Você só vai conseguir fazer isso se você mimar o seu cão. Se você mostrar as coisas para ele, apresentar, socializar ele muito bem, apresentar novos estímulos, mostrar para ele que os objetivos podem ser alcançados, dar autoconfiança, otimismo para o cão. Caramba, então vamos mimar. Eu acho super saudável dentro dessa ótica mimar o cão. O que a gente não pode, é lógico que eu sempre falo as duas óticas para que você se encaixe dentro dessa ótica. Eu não posso mimar a ponto de falar, meu cão não pode passar por dificuldade. Meu cão não pode sofrer nada. Então eu vou pegar ele no colo, vou evitar que ele tenha contato com as coisas que ele apresenta medo. Ao invés de eu ter uma visão de eu vou ajudá-lo a superar esse medo e saber como lidar diante dessa situação, você mima pelo lado ruim. Você pega e tira ele da situação, impede que ele se desenvolva, que ele ganhe independência, individualidade, autoconfiança. Aí é que está o lado ruim. Por isso que eu sempre gosto começando com a parte boa do mimar. Eu sou a pessoa que mais mima cães. Nossa, demais. Eu gosto demais de ver os cães conseguindo fazer as coisas. Acho que é meio óbvio, né? Eu faço isso. Eu gosto de... Maravilhoso as pessoas recompensarem os cães. E a única forma delas recompensarem é o cão conseguir fazer as coisas do jeito que a família dele quer que ele faça, para que ele obedeça à família. Então é esse o papel nosso. É a gente garantir que o nosso cão consiga fazer as coisas. É mimar ele desse jeito bom, desse jeito gostoso. Podem usar a palavra mimar agora pro bem, para bom. É legal mimar. É legal dar esse suporte. Eu falei é legal, mas é maravilhoso. É ótimo dar esse suporte. Agora vem a outra pergunta. Seu cão precisa ter limites? Tan, 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 tan. Quando eu coloquei limites aqui, é coisas assim, ó. Não faz isso. Para com isso. Isso aqui não é pra você fazer. Para de ficar bagunçando essa hora. Eu usei até termos que usa pra criança, né? Agora é hora de dormir. Então imagina, seu cão precisa ter limites. Quem é que dá limite pro cão? E o que é o limite? Eu comecei a desconstruir alguns termos aqui nessa live, justamente para que a gente possa repensar algumas coisas. Não que a gente precisa inventar novos termos, provavelmente eles devem existir ou não, mas a gente ter uma nova visão sobre alguns termos. Então o que é limite para o cão? Na minha visão, que é aquela visão que eu falo sempre é positiva, né, para a gente ver o lado bom das coisas, o limite é você conseguir e oferecer para o seu cão tudo aquilo que você sabe que ele gosta de fazer, da forma como você acha que deve ser. Então, por exemplo, o seu cão gosta de brincar de bolinha. Só que, se você não mostrar para ele que existe uma pausa, você brinca com a bolinha, você estimula, ele gosta. Só que se você não mostrar para ele que tem um momento que essa bolinha tem que parar de existir, para que ele fique tranquilo, dê uma outra alternativa para ele, talvez seu cão não tenha limite. Ele não vai saber quando parar, quando deixar de ser ansioso. Olha como é importante a gente fazer isso com os cães. A gente apresentar conceitos, a gente dar ferramentas para os nossos cães. Senão ele nunca vai ter limite. E aí a responsabilidade é nossa, sempre. Mais uma vez, sempre será nossa. A ideia do cão ter limite é você apresentar para ele as pausas, os descansos. Apresentar para ele que ele pode sim ter desconfortos, que ele pode ter medos, que ele pode ter raiva, que ele pode ter cansaço. Ele precisa saber que isso é aceitável dentro do relacionamento que você tem com ele. Senão, ele não vai ter limite. Eu sempre levanto algumas questões de falar que às vezes o cão, mesmo sendo uma coisa que faz mal para o cão, seja fisicamente, seja psicologicamente, se ele só conhece isso, ele continuará fazendo. Então, se sempre que você está com o seu cão, você só estimula, só brincadeira, só coisa de comer, só coisa para jogar, só coisa agitada, cadê o limite? Ele nunca vai conhecer que ele pode ter uma outra situação de vida, que ele pode agir de uma outra forma, ter outras emoções
E você vai validar essas emoções. Quando o seu cão apresentar medo, você vai entender aquela situação e apresentar essa situação para ele de forma que ele consiga lidar e superar isso. A partir desse momento, o seu cão vai ser muito bem socializado, ele vai saber como se comportar em qualquer lugar, como receber qualquer pessoa, como agir diante de estímulos que ele não conhece, que podem assustar ele, que podem dar medo nele. Tá aí o limite. Tá ótimo, tá perfeito o limite. O seu cão saber se controlar diante de estímulos que de repente ele nunca ouviu, nunca viu, tá aí o limite. E é um limite super saudável para o seu cão. Então o cão precisa sim ter limites. Sem dúvida nenhuma. O que não pode acontecer é você querer impor limites que você não apresentou para o seu cão. Que você não ensinou e não ajudou o seu cão a saber qual era o limite. Como ele deveria se comportar naquela situação. Aí é que está errado. A gente querer apresentar uma situação para o cachorrinho, seja com um não. Muitas pessoas gostam e não sabem outra forma de impedir que o cão faça uma coisa a não ser falando não. Mas o que quer dizer isso? O seu cão precisava fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa e só conhecia aquele jeito de fazer. E ele foi e fez. E aí você pegou e falou para ele, não faz isso, sai daí, para. E aí ele parou porque ele já reconhece essa palavra que você já utilizou diversas vezes e ele sabe que é uma coisa que faz mal para ele, seja psicologicamente, fisicamente, depende de como é essa bronca que você quer dar no seu cão, mas ele não conseguiu atender a necessidade que ele estava te mostrando que precisava, ou seja, você se escondeu atrás de uma bronca, atrás de um limite, para que o seu cão te obedecesse. Então o limite, na verdade, é você dar condições para o seu cão para que ele saiba como se comportar, eu não encontrei outra palavra, como se comportar em determinadas situações, em determinados contextos. Aí sim, então os cães precisam sim ter limites, para que eles saibam qual é o limite, para que ele defina também que isso aqui é o que é importante, é dessa forma que eu preciso estar aqui. Caramba, isso não é obediência? É demais. A gente volta lá atrás na questão do cão tem que obedecer? Tem. E aí, inclusive, eu vou puxar aqui mais uma situação. Ó. Em qual situação o cão tem que te obedecer? Foi a pergunta que eu fiz. Vamos ver as respostas aqui da galera toda. Eita. Eu acho que essa daqui eu respondi, né? Não, acho que a outra era quando chega visitas. Né, que são duas situações diferentes. Quando chega é um tipo de contexto diferente. Essa apresentação de uma pessoa nova. Essa aparição de uma pessoa nova ali na casa. A gente já falou sobre isso. Agora, quando tiver visita em casa. Então você imagina você sentado numa mesa ou sentado num sofá e o seu cão pula no sofá e fica ali, ó, subindo na pessoa, lambendo a pessoa. Muitas pessoas podem achar que legal, é isso que eu quero que o meu cão faça. Mas muitas pessoas podem se incomodar com isso. E aí, qual que é o limite? Aonde está a obediência? É importante a gente sempre criar o cão para que ele saiba a hora de fazer as coisas. Por isso que eu falei das pausas. É importantíssimo a gente garantir que o cão tenha esse autocontrole. Senão, na presença de uma pessoa qualquer, ele vai ficar descontrolado. Mesmo que ele não faça isso normalmente com você. Você até pode falar, não, mas quando a gente está aqui, só nós aqui em casa, a gente fica aqui sentado no sofá, ele senta, ele deita ali no chão e fica ali nos nossos pés. Mas se ele não está preparado, socializado com a presença de outras pessoas, pode ser que ele faça isso. Ele pode ter outros comportamentos, porque você não garantiu esse autocontrole para que ele soubesse o que fazer. Qual é a melhor solução dentro desse caso? Não é o cão te obedecer, é a pessoa que chegou saber exatamente como se relacionar com o seu cão. Saber como cumprimentá-lo, para tirar toda essa ansiedade que ele tem. Se precisar brincar, de repente, dentro da sua rotina, você sempre chegar e dar um petisco pro seu cão, ou jogar uma bolinha, ou pegar um brinquedo de morder, e você apresentar isso para a pessoa também, para que ela transforme aquele ambiente num ambiente conhecido, a uma realidade conhecida. Aí sim seu cão vai te obedecer, porque ele sabe exatamente o que ele precisa fazer nessa hora. Ele tem limites. Ele sabe que quando é a hora de participar e quando é a hora de ficar na pausa, ficar em descanso, ficar na dele. Esse é o verdadeiro termo. Quando o cão tem que ficar na dele. Essa é a ideia do cão obedecer. Então, se você tem uma visita em casa e o seu cão fica fazendo coisas que faz normalmente com você, não tem por que você querer que ele te obedeça. Ele está te obedecendo. Está fazendo exatamente aquilo que você ensinou ele, que você ajudou ele a aprender.
E aí não tem como você ficar exigindo dele outra coisa. Então você precisa apresentar essa outra realidade para que ele saiba como agir nessa situação. Para que ele não precise ficar pulando nas pessoas. Isso nunca é ideal, porque mostra que o cão está com um desequilíbrio emocional, com uma ansiedade exagerada, com uma excitação fora de controle. Então se você pensar por essa forma, você vai entender que você precisa ajudar o seu cão. É você que está falhando nesse relacionamento. Ele nunca vai te obedecer, porque ele está com um nível de ansiedade, de excitação que ele não consegue controlar. Está acima da capacidade dos instintos dele. Os instintos estão falando mais alto do que aquele controle que ele pode apresentar em todas as situações. Então não faz sentido você achar que o seu cão não está te obedecendo. Na verdade, você que não mostrou para ele como deveria ser naquela situação. Mas sim, eu acho, embora tudo eu falei, eu acho que sim, o cão tem que obedecer quando tem visita em casa. Por quê? Ele tem que agir da mesma forma, com o que é aceito, com o que eu apresentei para ele e mostrei para ele que deveria ser. Então sim, é mais uma situação onde eu acho que o cão tem que obedecer. Vamos puxar mais uma. E quem quiser também dar as respostas, podem dar as respostas de vocês. Essa eu vou colocar aqui só para que vocês vejam qual foi a resposta para a pergunta. Aí a resposta foi, sempre. Meu cão tem que me responder, me obedecer sempre. E aí o que eu tiro dessa situação, dessa resposta aqui? Imagina que pode ser que não seja isso, mas eu estou falando o que eu estou imaginando com essa resposta. A pessoa está se colocando no lugar daquele que precisa receber tudo. Então, ou seja, meu cão tem que me obedecer sempre. Não importa a situação, não importa o contexto, não importa o estímulo, eu vou pedir coisas para ele, vou mandar nele e ele vai me obedecer. Pode ser visto dessa forma, mas vamos ver de uma outra forma também esse sempre. O cão precisa obedecer sempre. Quando e como ele vai obedecer sempre? A partir do momento que você apresentar essas situações todas para ele. Todas aquelas situações que são situações do dia a dia, você precisa apresentar para o seu cão, ele precisa ser conhecedor, estar habituado e adaptado a essas situações. Senão, não tem como você querer que ele te obedeça sempre. Você estará sempre impedindo que ele demonstre o que ele quer. Se você quiser que ele te obedeça sempre, mas ele não pode, por exemplo, querer uma coisa que você não está dando para ele, essa é uma situação. Não faz muito sentido. Se ele está querendo alguma coisa, é porque provavelmente dentro da rotina que você tem com o seu cão, dentro das necessidades específicas daquele cão, tem alguma coisa ainda que você não está atendendo. Seja de alimentação, seja de atividade física, seja de contatos sociais, seja de descanso. Tudo isso é um combo que a gente precisa atender dos nossos cães. E aí, sem dúvida nenhuma, ele vai te obedecer sempre. Ou seja, ele vai fazer exatamente aquele combinado que você fez com ele. Aquela apresentação que você deu para ele do mundo. Ele vai saber, ele vai estar tranquilo. Ele não vai precisar iniciar alguma situação ou te mostrar que ele precisa de alguma coisa, de ir atrás de alguma coisa, pegar alguma coisa, porque você oferece isso no dia a dia dele. Você conhece o seu cão, sabe as coisas que ele gosta e faz questão de que ele tenha isso diariamente ou semanalmente, não importa. Mas você precisa fazer isso. A partir desse ponto, seu cão estará te obedecendo sempre. Você vai olhar para ele e falar, caramba, é exatamente isso que eu queria que você fizesse. Exatamente daquele jeito que a gente ensinou, que a gente treinou, que eu te apresentei. Não é um sentimento muito gratificante de obediência? Você saber que você fez o seu trabalho, o seu papel com aquele cão, dar ferramentas para que ele pudesse, e habilidades sociais para que ele soubesse como se comportar diante das situações, qualquer que sejam elas. É muito gostoso isso, né? Mas isso não vem do céu. Isso não vem da roleta da sorte. Isso a gente precisa ajudar o nosso cão, mimar o nosso cão, dar todas essas capacidades para ele, ajudar ele a se desenvolver. Isso é o que a gente precisa fazer com os nossos cães. Então sim, o cão tem que obedecer sempre? Sim, sempre. E vai ser maravilhoso isso, você vai achar maravilhoso. Eu ia até ser redundante, você vai olhar e falar que orgulho do meu cão. É exatamente isso que vai acontecer. Deixa eu dar a minha opinião aqui também. Aí dessa vez ninguém falou essa daqui. Deixa eu ver se alguém mais falou. Eu fico de bagunça aqui com vocês, esqueço. Para não brigar. Foi exatamente o que eu escrevi. Em qual situação o cão tem que te obedecer?
para não brigar. Caramba, não tinha pensado nisso, Beto. Eu tinha pensado nisso. Coloquei aqui para o cão não brigar, que eu acho que é uma coisa que é muito rotineira na vida das pessoas. Quando o cão começa a latir, ou até quando chega nas vias de fato, de se pegar com outro cão, e aí você vê aquelas pessoas, corre pra cá, corre pra lá, puxa cachorro, joga água, bate com a madeira, sei lá o que as pessoas malucas fazem aí pra poder afastar uma briga de cães. E aí nesse momento seu cão tem que te obedecer. Você tem que falar pra ele, sai daí, vem pra cá, fica quieto. E ele tem que te obedecer. Por que que ele entrou nessa briga? O que que aconteceu para ele entrar nessa briga? Uma das maiores consequências, não, motivos do cão entrar numa briga é ele ser forçado acima do limite dele. É você aumentar o nível de estresse dele num ponto onde ele não sabe mais o que fazer. E aí ele começará a mostrar agressividade. Existem outros sinais diversos que o cão dá como desconforto, que a gente precisa entender, a gente precisa respeitar e validar esses desconfortos dos nossos cães. Eu falei isso agora na live inteira, da gente entender esses limites que nossos cães têm, os medos, e não evitar que ele não tenha acesso, que a gente ajude ele a superar essas dificuldades e saber como lidar nessas situações. Então imagina que ele se apresenta num desconforto. Vou criar uma situação de briga. O cão está na coleira, ou seja, você não apresentou a coleira direito para ele, é aquela coleira onde ele sabe que ele não tem fuga, ele está preso em numa área de ação ali, ele sabe que a partir dali ele não tem mais o que fazer. E aí você aproximou um cachorro dele, um outro cachorro, você permitiu que aproximasse. Ele te mostrou desconforto, você não respeitou o desconforto dele. E aí você insistiu, e o outro cão, não importa o outro cão nesse momento, tá, pessoal? Não importa se o outro cão sabe se relacionar, não importa se o outro cão é bonzinho, não importa se o outro cão é agressivo, não importa. O que importa é o seu cão nesse momento. Imagina isso. Você não respeitou nenhum dos limites que o seu cão estava te apresentando, nenhum dos sinais que ele estava te mostrando. Você não preparou ele para que ele tivesse habilidades sociais de como se relacionar com outros cães em qualquer contexto, seja uma brincadeira, seja numa paz, ou seja, cada um na sua, independente de estar um cão ali, ele ficar na dele. Você não deu essas ferramentas para o seu cão. E aí ele foi obrigado a demonstrar uma agressividade porque já tinha passado do limite. E aí você acha que ele tem que te obedecer nessa hora? É difícil, né? Se ele passou do limite dele, se ele já está num ponto onde os instintos tomaram conta dos comportamentos e das ações, dos pensamentos dele, não importa o que você vai fazer. Você vai precisar fazer alguma coisa acima do que é justo com o cão, de repente até uma coisa que vá machucar o seu cão, para tirar ele disso. Então qual é a melhor opção para o cão obedecer? É você socializar ele com todo tipo de cão. Cães agitados, cães calmos, cães filhotes, cães adultos. Você fazer toda essa supervisão, você apresentar essas situações para o seu cão. E, principalmente, respeitar os sinais que o seu cão te dá. Não faz sentido você insistir em uma situação onde o seu cão está desconfortável. Você precisa ajudar ele a superar isso. Se você não fizer isso, aí ele é obrigado a fazer alguma coisa. E aí ele só fez porque você não fez. Então ele não vai te obedecer porque a partir do momento foi ele que tomou essa decisão. Mas sim, o cão tem que te obedecer para não brigar. Ou seja, você preparou ele para essas situações de enfrentar os valentões da vida, seja pessoas, seja outros cães. E aí você olha para o seu cão e fala, ei, que maravilha, ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe sair dessa confusão, ele sabe ajudar o outro cão a se acalmar. Isso acontece muito, depende do tipo de cão que vem, qual é a habilidade social que esse cão tem. O seu cão consegue mostrar para ele que existe uma paz, que está tudo bem, que não quer briga. Olha que interessante a gente fazer isso. E aí você vai olhar para o seu cão e vai falar, que orgulho desse meu cão, que maravilha. Então é esse o obedecer que eu imagino. É o cão estar pronto para isso. E fazer exatamente aquilo que você acredita que é importante para a saúde dele, para o seu relacionamento, para a qualidade de vida desse cão, para o desenvolvimento social e intelectual desse cão. Esse é o grande ponto. Grande sacada. Vamos finalizar aqui. Deixa eu ver se alguém mais respondeu aqui. Vou tomar uma água enquanto isso. Opa, cliquei aqui. Não, as perguntas que tinham aqui, as respostas que tinham aqui, eu já levantei aqui para a gente poder conversar um pouco, dialogar, discutir sobre isso e apresentar algumas
visões sobre cada coisa que a gente fala. Lembra que nunca tem uma visão só. A realidade de cada pessoa é única, né? Na maioria das vezes ninguém sabe o que se passa na pele de cada um. Olha eu filosofando de novo, olha eu indo embora aqui, ó. É uma live de cães e eu aqui falando das pessoas e vamos embora. Então vamos finalizar isso aqui. A live de hoje era um cão para chamar de seu. E aí eu coloquei como seu, eu acho que até coloquei em letra maiúscula, sei lá, mas era para que a gente tivesse aquela sensação de posse. De falar, um cão que é meu cão. Que é como eu comecei lá no início da live falando sobre as crianças, que quer um cão para ser dela, para ela ter ali, ó, para ela ficar com ele, para ela fazer as coisas que ela gosta com o cão, não o contrário. Então a gente tem que tomar esse cuidado para um cão para chamar de seu, nesse tipo de visão que a gente apresentou aqui na live, aquele que você olha e fala, olha lá, igualzinho a mim, tá fazendo exatamente o que eu imagino e o que eu ajudei ele a fazer. Aí sim, você pode olhar e falar, esse cão é meu. Esse cão é meu parceiro, esse cão é meu amigo, esse cão é meu companheiro, esse cão é minha família, esse cão é meu filho, é minha filha. Aí sim você pode ter esse pensamento. A gente não pode nunca cair na ponte e na armadilha de achar que o cão é uma posse nossa. Que ele tem que sempre fazer as coisas que você quer. Lembra que tudo está baseado naquilo que os cães gostam de fazer e conseguem fazer. A partir dali você apresenta a realidade para ele, para que ele consiga cumprir esses objetivos dentro daquilo que você acredita saudável e que fazem sentido na sua rotina. Não faz sentido você colocar um cão para pegar rato. Olha onde eu fui, nossa, chutei longe aqui. Você colocar um cão para pegar rato, sendo que na rotina de você não quer que ele pegue ratos. Então você vai apresentar situações onde ele possa sim caçar coisas, objetos que você joga para ele e tenha as pausas dele, trabalhar autocontrole do nosso cão. Isso é um dos grandes pontos para você olhar depois para o seu cão e falar, meu cão me obedece. Porque você trabalhou o autocontrole dele, você permitiu que ele tivesse isso muito bem desenvolvido. E aí não importa a situação que se apresentar para ele, ele vai reagir e agir de acordo com aquilo que você ensinou para ele, que você apresentou para ele. Então se você traz um cão pensando que ele precisa fazer todas as coisas, você nunca vai ter um cão que te obedece. E se você trouxer ele achando que ele precisa fazer tudo aquilo que você quer que ele faça, você vai ter um cão infeliz, com uma qualidade de vida muito ruim. A gente precisa entender os nossos cães, cada um do seu jeito, não existe um cão igual ao outro, e adaptar as realidades para que a gente consiga trilhar esse caminho e chegar nos objetivos que o nosso cão imagina, para que ele colha benefícios de tudo que ele faz, sempre. Não importa o dia, não importa a hora, não importa qual é o contexto. O seu cão precisa se dar bem. A partir desse momento, ele vai ser seu. Ele vai querer ser seu. Ele vai olhar para você e vai falar, é essa pessoa que é a minha família, que é o meu porto seguro. Eu sei que eu posso confiar. O que ele pedir para eu fazer, eu vou fazer. Então é esse o objetivo de ter um cão para chamar de seu. É ele olhar para você e falar, é a minha família. Beleza, galera? Acho que era isso. Uma ótima noite a todos aí. Espero que agora a gente consiga olhar para os nossos cães e para essa relação de propriedade, de posse, de uma outra forma, com a forma sempre mais positiva. É sempre importante a gente levar esse lado positivo para as coisas que sempre há. Sempre haverá, de toda situação, de todo relacionamento, a gente sempre consegue colher o lado positivo de qualquer que seja a situação. Aí a partir daí você vai ter um cãozinho que vai ser seu, vai ser a sua cara, vai fazer as coisas que vocês gostam, do jeito que vocês combinaram. Tenham todos uma ótima noite, obrigado por terem participado. Vamos falar cada vez mais sobre cães, entender cada vez mais sobre cães, para que a gente possa mudar essa realidade dos nossos cães e, sem dúvida nenhuma, para que nós sejamos as melhores amigas dos nossos cães. Tenham todos uma ótima noite, muito obrigado.